O primeiro tema nosso vai ser sobre os votos que a gente pode ter feito em alguma outra vida. Então, a estrutura qual vai ser? Eu sempre vou dizer, se o teu cliente ou você está tendo X problema, pode ser X voto e como resolver, ok? Então, se o teu cliente, por exemplo, tem sinais como, por exemplo, ela não consegue entrar em relacionamento algum, ela ou ele, tanto faz, tá? A pessoa que é teu cliente não consegue entrar, não consegue parar ou não consegue se sentir em harmonia dentro de nenhum relacionamento. Se o teu cliente, ele entra num relacionamento, mas fica instável. Se ele está num relacionamento, mas tem algo no sexo que ele repulsa, que ele se afasta do sexo. Se para ele sexo, para ele ou para ela, tanto faz, ok? Se para ele ou para ela sexo é um saco, é uma tragédia. Ou talvez até ele queira sexo, mas ele ou ela cria cândida, impotência, ejaculação precoce, qualquer uma dessas questões. Ou tão logo essa pessoa entra no relacionamento, ela já começa a procurar os defeitos do parceiro, ela já começa a comparar o parceiro dela com o parceiro de outro tempo, o parceiro das outras pessoas e assim por diante. Se ela nunca está satisfeita, portanto, em relacionamento, ou se ela está num relacionamento e está pensando no que vai vir, entende? Então, a pessoa que nunca está no tempo presente. Problemas em geral com o relacionamento, portanto, ok? Então, essa pessoa talvez ela traga no corpo dela, no campo dela, ativados ainda votos de freira, de padre, de monge, qualquer uma dessas possibilidades religiosas dessa vida ou de outra. E por que eu digo dessa vida? Porque talvez não seja de outras vidas, talvez seja exatamente da sua ancestralidade. Se você teve uma tia-avó que foi freira, se a tua mãe tinha muito orgulho daquela tia-avó, talvez você tenha vindo com esse plugin, com esse programa instalado em você, com esse aplicativo de que seria muito bom ser freira. Ou se a tua família acredita que aquela tia-avó é que é sortuda porque ela nunca teve que ter experiência com homem nenhum, se eles pensam que aquela pessoa é sortuda porque não tem que trabalhar para pagar suas contas, porque é tudo a igreja que paga e assim por diante. Se eles têm um certo orgulho da posição daquela pessoa, e um dos sonhos das famílias de antigamente era ter um filho médico, um filho advogado, um filho engenheiro, um filho dentista, um filho padre ou freira. Então, com isso, essa família blindava-se de todas as possibilidades. Se ele precisasse ir para o céu, tinha o padre ou a freira. Se ele precisasse qualquer coisa na justiça, ele tinha um advogado. Se ele precisasse de dentista, ele tinha alguém que fosse dentista, por exemplo, ou médico, enfim. Então, talvez não esteja no nível de vidas passadas, talvez seja exatamente nessa vida, no aqui e no agora, que isso está pegando, que isso está acontecendo, ok? Então, o teste que você, Teta Healer, vai fazer em você ou no teu cliente eu trago em mim votos de castidade. Eu em algum outro tempo já fui freira, padre, cardeal, monge, qualquer dessas coisas que você estudar e que você sabe que existe, seja de igreja católica ou não, pastor, padre, freira. Muitas das pessoas não terminaram, não chegaram a se ordenar, então eles foram estudar, mas aconteceu, sei lá, um incêndio no convento e ela morreu antes de se tornar freira, então ela não ordenou como freira, então noviça, então você testa também como noviça, ok? Uma outra coisa que essas mesmas pessoas têm, outro traço comum que esse mesmo cliente tem, é pobreza, caridade, uma necessidade de fazer a bondade para os outros. Fazer bondade é algo genuíno do ser humano, a gente quer ajudar as pessoas, porém, quando isso é desmedido, isso é um problema. Quando essa pessoa, para ela não basta ela fazer uma caridade, ela tem que postar no Instagram. Pode ter outras questões, obviamente, também, mas uma das possibilidades é que ela está querendo garantir um lugarzinho no céu. E aí ela está pagando com caridade o dízimo. Em outros tempos, para você poder ir para a igreja católica, você tinha que abrir mão dos seus bens, dar os seus bens para a igreja,
Em algumas ordenações você abria mão dos seus bens e em outras você dava os bens para a igreja. Eu sei que isso é um absurdo, eu sei que isso não é uma coisa razoável, mas é assim que a igreja se montou e é assim que a igreja cresceu. As igrejas, não só a católica, todas as ordenações. Ou a maior parte, pelo menos, das ordenações do mundo. Então, eles assumem um voto de caridade, de dar tudo que é seu para o outro. Entre ele comer, ele dá para o outro, ele dá para o outro. Isso é positivo até um ponto. Quando isso passa da medida, isso é um problema. Essa pessoa que traz no campo dela votos de caridade ou de pobreza, como empreendedor, ele vai dar o jeito de colocar tudo a perder. Ele vai ter uma empresa, uma Consul, uma Brastemp ou qualquer coisa muito grande e ele vai dar o jeito de, sei lá, criar um grande acidente na empresa para que ele possa pagar a indenização para todos os funcionários e se desfazer daquilo que ele tinha. Entende? Então, sim, o voto de pobreza e de caridade, ele pode... estar ativo e a pessoa ser um grande empreendedor, mas ela vive entre altos e baixos. Altos e baixos, ela tem tudo e perde tudo, tem tudo e perde tudo, tem tudo e perde tudo, entende? Ou uma outra possibilidade, as pessoas que têm tudo na vida e que sofrem furtos, sofrem assaltos, sofrem roubos. Depois eu vou falar num outro momento de magias e maldições e de acordos e compromissos, eu vou voltar nessa questão dos acidentes e dos furtos, ok? Aqui por enquanto eu só vou dar essa pegadinha. Mas... essas pessoas que vivem entre altos e baixos na carteira, na vida financeira, é uma probabilidade que elas ainda tragam votos de pobreza e de caridade. Pobreza, caridade, castidade, de celibatário. Castidade de nunca ter sexo, de celibatário de nunca casar. Então, a pessoa que tem um voto de celibatário, ela casa e divorcia, que nem eu tomo água, ela divorcia. Ou ela nem chega a casar e ela logo termina esses relacionamentos. Então, isso é um problema. Celibatário, caridade, castidade, pobreza e o pior de todos eles, o voto de obediência. Então, o primeiro que eu sugiro que você encerre no teu cliente é o voto de obediência. Por quê? Com o voto de obediência na frente, ele não vai nem conseguir fazer o teste e enxergar que ele traz os votos de castidade, de pobreza e de todos os outros. Por quê? Porque ele tem esse de obediência muito forte, ele é muito pesado esse voto. Então, o primeiro voto que eu sugiro que você finalize com o teu cliente, se você já é DNA avançado, você sabe a técnica para isso. Se você ainda não é avançado, nesse final de semana eu vou ministrar o DNA avançado e te convido para vir fazer a formação. Aí você vai finalizar primeiro o voto de obediência para depois poder pôr um fim nos outros votos. Esse é o nosso trato, ok? Não adianta você botar fim nos outros, ele vai criar de novo, ele vai ativar de novo aqueles votos porque ele tem o de obediência. Então, se você já finalizou os votos de pobreza e eles nascem de novo no seu campo ou no seu cliente, testa os de obediência. Com certeza é isso que tá pegando. Como que finaliza tudo isso? DNA avançado, e daí eu ensino isso no curso desse final de semana, combinado? Ou se você só é DNA básico e você quer ajuda, pede para um colega teu, faz uma troca ou me chama para fazer uma consulta e a gente finaliza, daí numa consulta a gente finaliza para você. Mas você mesmo sozinho pode levantar e você pode testar. Tem um outro vídeo aqui no meu canal falando do teste muscular, como que você faz para fazer o teste muscular, como que você testa isso. Bom, aí você finalizou tudo isso, mas ainda tá lá. Ainda tá pegando. E por que ainda tá pegando esses votos? Por que não encerra bem encerradinho? E aí, para quem já fez o digging, para quem já fez o Você é o Criador, vai saber o que eu tô falando. Para quem não fez, na outra semana eu vou dar digging e na outra semana eu vou dar Você é o Criador. Você vem pro curso e você aprende a fazer tecnicamente isso e aplicar em consultório e cobrar do teu cliente para você fazer, para você dar esse suporte para ele, porque se você é terapeuta, você vive de terapia, você tem que estudar e se aprofundar na técnica, nas técnicas que você trabalha, você tem que dominar e se aprofundar nelas para você poder oferecer um serviço melhor e poder cobrar do teu cliente. É simples assim. Então, se você já limpou os votos, tanto de obediência como os demais, e eles continuam voltando, e se ainda assim o teu cliente continua com os problemas de antes, tá na hora de você fazer um digging com o teu cliente. Sempre vai ser necessário, quando você finaliza esses votos, sempre vai ser necessário você fazer um digging. E normalmente aonde é que vai dar esses de freira, de padre, dessa vida eclesiástica? Em ser especial para Deus.
E aí, essas pessoas, elas não permitem que a gente finalize esses votos, pactos, contratos, essas coisas, principalmente esses de celibatário da vida eclesiástica, porque isso torna eles especial para Deus. Isso torna eles, na fila do pão, torna eles mais especiais que os outros. Na hora do Apocalipse, na hora do fim dos tempos, essa é uma coisa muito forte da Bíblia, e você não ria aí. Parece que é uma coisa tão ridícula, mas de um modo geral as pessoas têm um medo daquilo que vai acontecer com elas depois da morte. E aí elas têm medo de ficar à deriva, de Deus esquecer, de Deus largar delas depois da morte. Logo, elas querem ser especiais para Deus. Quem é mais especial do que uma freira e um padre, criatura? Então, eles não permitem que você finalize isso de freira e de padre, portanto, de monge, de todas essas figuras eclesiásticas, porque eles querem ser especiais, eles querem ter certeza que Deus me ama, que Deus não vai me deixar sozinho no dia do juízo final, que entre os outros e eu, Deus me prefere, que Deus não vai ficar sentido, magoado, bravo comigo se eu deixar de ser freira ou padre de outras vidas, que Deus não vai ficar decepcionado comigo se eu tiver vida afetiva e sexual nessa vida. E principalmente o grande perrengue, se eu me divorciar, se eu deixar de ser freira ou padre, eu me divorcio de Deus. E eu me desconecto, portanto, de Deus. Não desconecta, mesmo que você deixe de ser freira ou padre, você continua sendo conectado com Deus. Mas pior ainda do que isso, quem foi esposa de Jesus Cristo, que é o que as freiras dizem que elas são, qual marido vai servir para ela depois que ela foi casada com o melhor dos caras? Se todas as mulheres são traidoras, se Eva é uma traidora, se todas as mulheres são traidoras, qual mulher vai ter para esse homem? Qual mulher vai ter para esse homem? Não vai ter. Logo, o medo deles, dos teus clientes, é que eles encerrem esse casamento com Deus e que deixem de ser especiais, imprescindíveis, tudo aquilo que eu falei, e que agora eles possam casar. E o pior de casar é se decepcionar e se divorciar e ficar sozinho de novo. Então é melhor não terminar com Deus, continuar casadinho com Deus, para não ter que casar com outra pessoa, para não ter que se divorciar de outra pessoa, para não ter que ficar sozinho, para não ter que sofrer, para não ter que começar tudo de novo. Então normalmente é aí onde esse digging vai dar. E aí o que você tem que fazer nesse digging? Encontrar a primeira vez onde a pessoa descobriu que os homens machucam, ou que as mulheres, enfim, machucam, que relacionamentos sempre vão dar em divórcio, que a gente sempre, portanto, toma azar no final de um relacionamento, que todo relacionamento vai terminar sempre em tragédia e blá, 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 blá. Provavelmente isso está lá na infância, quando papai e mamãe se divorciaram, ou quando vovô e vovó se divorciaram, ou quando, sei lá, aconteceu alguma tragédia na infância na família, que o casal encerrou o relacionamento. Então aí é um digging disso que você vai ter que fazer. E quando você resolver esse digging disso, você resolve o problema da pessoa de não conseguir casar. Então você vai ter que ver com o teu cliente, encerrar esses votos, pactos, contratos, todas essas coisas, sempre. Nesse caso em especial nosso dessa live, encerrar os votos e em seguida ver os benefícios que ela teria mantendo esse voto e instalar os downloads disso. E talvez tenha que fazer um digging, porque você que é Teta Healer, você lembra que tem uma coisa que é o trabalho de crenças e outra coisa que é o trabalho de digging. No digging você vai achar a raiz mais profunda daquilo que você está procurando, não é? Então, o que você vai fazer é encontrar a razão, instalar os sentimentos relacionados com a razão. Se ainda não foi suficiente, aí você vai fazer um digging para achar qual a primeira decepção que essa pessoa teve, a ponto de não querer encerrar essas conexões dela com as igrejas, com essa vida eclesiástica, ok? Limpa isso daqui, instala o que tem que instalar e voa lá, está feito o seu trabalho. Ao invés de você passar uma vida inteira com o teu cliente tentando consertar esses votos, pactos, contratos, você vai lá e encerra tudo isso numa tacada só, ok? Numa sessão você consegue resolver isso. Aí você vai dizer, tá, mas se eu resolver tudo isso numa sessão,
acabou o cliente, então eu vou perder o cliente. E aí você tá indo pro lado errado, você tá pensando no cliente como o teu cartão de crédito, como a tua carteira. O teu cliente, ele não é a tua carteira, o teu cliente é uma pessoa que veio procurar ajuda. E o teu trabalho é entregar a melhor ajuda possível pro teu cliente. O dinheiro vai vir automaticamente. Se você encerrar todo o problema da pessoa em uma única sessão, como eu consigo fazer, como os melhores terapeutas Theta Healers conseguem fazer, eu te garanto que esse cliente vai indicar você para todo mundo e ele vai indicar o teu nome e o teu trabalho para todo mundo, e os outros problemas que ele tem, ele vai trazer também para você resolver. O teu trabalho como Theta Healer não é ficar com um cliente meses. O teu trabalho como Theta Healer é entregar o melhor que você puder no mínimo de tempo possível, e Deus faz isso. Deus te dá a resposta. Então você sobe, conversa com o Criador e traz a solução para o teu cliente. É assim, ó, vapt-vupt, não passa de mágicas. E com isso ele te indica para os outros e ele traz os outros problemas. E assim você faz o seu trabalho, o seu nome como terapeuta. Se você só fez o DNA básico, essa ferramenta para encerrar votos, essa parte é do DNA avançado. O DIGN, obviamente, é o terceiro módulo que você já sabe. E se tá na hora de você dar esse avanço, se tá na hora de você se aprofundar, estudar mais, no final de semana eu vou dar DNA avançado, te convido para fazer essa formação, onde você vai dar esse salto, onde você vai aprender a lidar com esses votos na prática. E além disso, na outra semana a gente tem o DIGN. Te convido também, se você já é avançado, te convido também para fazer essa formação. Se você já é avançado e você não aprendeu e não entendeu como fazer isso, certamente o teu instrutor ensinou. Talvez você não tenha prestado atenção nisso, e isso está na apostila de vocês. Então eu sei que o instrutor deu, talvez você não tenha pego isso naquele momento. E se tá na hora de você pegar, vem fazer a reciclagem comigo nesse final de semana, me chama no WhatsApp, tem o meu WhatsApp nos stories e no link da bio aqui, ok?